Olá a todos, com alegria que mais uma vez nós nos reunimos através do canal do Sercom, com palestras presenciais às quartas-feiras, no centro localizado na Vila Madalena, e às sextas-feiras nossas palestras aqui pelo canal do YouTube, procurando sempre trazer a palavra de consolo, de palavra positiva, e muitas vezes nas nossas atividades do dia a dia, nossas dúvidas, preocupações, incertezas, que a gente possa acessar esse canal, que é um canal de luz, e procurar ouvir aquilo que de fato caia no nosso coração e no nosso entendimento. Hoje, Emmanuel traz para nós mais uma lição, número 85, Testemunhos. E ele traz para nós a palavra de João, que diz assim: respondeu-lhe Jesus, dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Jesus fala dessa forma diante de Pilatos, dizendo para ele, você de fato me conhece, ou você está falando aquilo que você ouviu falar, não é de mim? Então Emmanuel diz que essas palavras de Jesus, elas são muito importantes, muito significativas. Nos levam a pensar sobre as nossas experiências religiosas. Podemos também pensar a respeito das nossas experiências do dia a dia, das nossas atividades do dia a dia, na nossa vida física. Então ele fala assim: muitos aprendem, mas poucos compreendem. E isso, qualquer crença, qualquer religião que nós professarmos. Outro dia estava lendo um artigo e uma mãe jovem indiana, a gente sabe a força espiritual na Índia, e ela diz então que o filho de uns 6, 7 anos pergunta para ela, queria saber mais sobre a morte, o que é a morte. E ela diz para ele, que pergunta, é uma pergunta de mau agouro. Então a gente pensa nesse sentido, quanto nós escutamos, quanto nós aprendemos, mas e no momento de colocar todo esse aprendizado em prática, dar o nosso testemunho? É isso que Emmanuel diz, o testemunho. Então, mesmo nós, diante da doutrina espírita, que vem nos falar sobre as leis de Deus, vem nos falar que não existe acaso, azar, fatalidade. Que às vezes a fatalidade, quando nós dizemos, é uma fatalidade. É justamente naquele momento que nós não tivemos o equilíbrio no agir. E acontece algo que vem nos abalar profundamente. Então, o que a gente precisa entender quando diz eu aprendo, mas eu compreendo? Que o Evangelho nos fala, a cada um segundo as suas obras, a cada um segundo o seu trabalho, o seu esforço, o entendimento das leis de Deus, então colocadas em ação. Então, não é porque uma situação acontece com outro que necessariamente ela vai acontecer para mim, seja ela qual for.
são perdas, às vezes dificuldade de trabalho, de perdas financeiras, dificuldades de relacionamentos, problemas físicos, de saúde. Porque a gente vai entender que muitas vezes a experiência que eu estou passando, o outro já aprendeu. Ele não precisa passar. A situação que aquela pessoa, experiência, desafio que ocorreu na vida dela, às vezes não vai ser interessante para mim. Para mim. Então, muitas coisas a gente já evoluiu e outras precisam evoluir, e assim com cada um. Por isso que as experiências se diversificam, não são iguais para todos, porque cada um precisa aprender algo que ainda não sabe, que ainda desconhece. E vem então o aprendizado. E Jesus, Emmanuel diz que nós olhamos para ele a personalidade do Salvador. Tem a religião que diz, né? Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. Sim, Jesus veio nos salvar, ensinando como viver bem aqui na Terra. Então, ele fala, qual é a salvação? A caridade. Sermos mansos, praticando a paz onde nós estivermos, a humildade em vez do orgulho. Então, ele fala do que para nós? De amor, não é? De ter a força de mudar o nosso íntimo, transformando o nosso íntimo para melhor. Se a gente conseguir compreender isso e colocar em prática, nós vamos viver de maneira melhor no planeta, de maneira mais feliz, né? Mais harmoniosa em relação a nós mesmos e em relação ao próximo. Então ele coloca assim, que a gente, às vezes, fala para o outro coisas amoráveis, né? Palavras em relação a outra pessoa, respeitáveis, títulos respeitáveis. Então Emmanuel diz, você de fato está falando isso porque você conhece ou porque você ouviu falar? Né? Às vezes a gente nem conhece a pessoa, você fala dela, né? A gente fala com uma propriedade, mas só ouviu falar. Ele fala, parece, lógico, na época do livro, ele coloca, né? Parece um disco que fica tocando repetitivamente. Hoje já não tem mais disco, né? Por conta da toda a tecnologia. Ou seja, tem atitudes nossas que precisam ser mudadas, precisam ser também atualizadas, né? Quando falavam de Jesus, é porque tinham visto as obras. Por exemplo, o pai que vai em busca de Jesus e leva o filho que era lunático, ele tinha ouvido falar de Jesus e ele vai com toda a fé. A mulher cananeia, ela já tinha ouvido falar de Jesus e ela era pagã. Mas ela vai em busca de Jesus. Tanto é que ele disse, eu nunca vi fé maior que a tua. Ou seja, a mulher que sofria de hemorragia também. Porque ela vai tocar a túnica de Jesus? Porque ela já tinha ouvido falar dele. Obras, atitudes, comportamento, tudo isso. Então é o que Emmanuel diz para nós. Que para a gente conhecer uma pessoa, como você vai conhecer? As obras, a atitude, as palavras.
não é? Que ela deixa, aonde ela está, por onde ela passa, por onde ela passa. E esse é um trabalho que nosso, de investigar, de saber, de conhecer, né? Para que a gente também tenha autonomia nas nossas ideias, no nosso pensamento, que a gente não seja manipulado por qualquer ideia, às vezes por qualquer pessoa, né? E algo, lógico que não vai ser bom para nós. Então, tem um exemplo muito bom, né? Às vezes, uma pessoa ela vai viajar, ela volta e diz, mas eu não gostei do lugar. As pessoas, elas não eram simpáticas, não vi nada que me agradasse. Né? Não achei nada de bom, nem voltaria mais lá. Pois então, chega aí um momento que a gente pode pensar, agora eu vou até lá, vou conhecer o lugar, quero ver. E a gente se surpreende, porque as pessoas, sim, são pessoas simpáticas, amorosas. De repente eu me vejo diante de uma praia maravilhosa, com águas claras, céu limpo. Ou seja, eu fui investigar, eu fui ver, eu vi com os meus olhos, o meu olhar da alma. Né? Às vezes não é só o olhar físico, é o olhar da alma. Porque eu sou otimista, eu vejo as coisas por um lado melhor, faço minhas orações por mim, por todos. Enquanto o outro, não. Às vezes, qual é o olhar da alma? Sem esperança, depressivo, desesperançoso. Então, não vê alegria nem mesmo em coisas pequenas. Pequenas, por isso que nada está bom. Então, é um convite que Emmanuel hoje fala para nós. O testemunho é nosso. Muitas coisas a gente é que precisa ir, comprovar, aprender e ver sob o teu olhar, né? De acordo com o teu sentimento, com a tua evolução. Esse é o nosso trabalho. E lógico, sempre depende de nós o que é esforço. Então, complementando, essa lição é uma lição mesmo muito bonita para nós, né? Ele diz, vai construir a tua própria edificação, né? Não se apropria da edificação do outro, ou seja, da construção do outro. Porque a construção é dele, ele fez da maneira dele. A nossa vai ter o quê? A nossa personalidade, né? Baseado naquilo que nós já somos, conquistamos. Então a construção tem que ser o quê? Nossa. E é fruto do nosso trabalho, da nossa perseverança. Não esquecendo o Evangelho, quando nos fala aonde você construiu a tua casa, sobre a rocha ou sobre a areia, que veio a água, a inundação e levou tudo embora. E a rocha é o Evangelho. Então, que cada um de nós possa, com confiança, com fortaleza, com muita fé em Deus, em Jesus, em tudo aquilo que Ele traz no Evangelho para nós, que é tanta sabedoria, fazer a nossa construção. Que ela seja feita pouco a pouco, mas com aquilo que nós tivermos de melhor. Que Jesus nos abençoe e que até uma próxima oportunidade. Que sejam dias bonitos para todos nós, com esperança, com alegria, com sustentação para nós, para a nossa casa, para o nosso planeta, para todos os habitantes desse planeta, para que um dia nós possamos todos viver em paz, no bem, que assim seja. Graças a Deus.